Oi, humanidade! E aí? Começamos 2026 aqui no podcast. Mas para você que me acompanha no Instagram, para você que me acompanha no TikTok, para você que faz parte das minhas comunidades no Telegram, ali no grupinho do Instagram, sabe que o ano começou faz muito tempo, né? No dia 3 de janeiro, a gente teve os Estados Unidos atacando a Venezuela, invadindo a Venezuela e sequestrando o Maduro. A gente teve isso aí, né? Então, eu antecipei as minhas voltas às redes sociais, né? Eu tenho uma regrinha de que eu trabalho 3 semanas consecutivas na Historiadora Radical e pauso uma. Isso é muito importante para minha sanidade mental. Isso é muito importante para eu renovar o meu gás, né? Para eu realinhar tudo que eu produzi, para eu estudar melhor, para eu avaliar ali os comentários e ver o que eu tenho que melhorar, né? O que foi falado, né? E também ficar off, né? Focada extremamente na vida offline, longe do meu celular, fora da internet, né? Então, eu tive que antecipar minha volta, que estava programada para 5 de janeiro, e com outros assuntos, né? Com isso, a gente já liberou ali uma aula para apoiadora e para assinante sobre a história dos Estados Unidos através do olhar contracolonial. Pegamos pensadores que analisam ali a história dos Estados Unidos, né, e de como ele se tornou os Estados Unidos, e já enviei essa aula para as minhas apoiadoras e assinantes. Então, falei sobre a identidade latino-americana através de um artigo autoral junto com um livro em PDF. Tudo isso já aconteceu nesse começo de ano, gente. Então, eu posso dizer que 2026 não tá para brincadeira. Felizmente, a gente tem muita coisa a ser dita, muita coisa a ser falada, muita coisa a ser organizada. E eu conto com vocês para que esse projeto continue andando, conto com vocês para que os nossos aprendizados continuem bem afiados, que a nossa linguagem continue afiada. Você está ouvindo o podcast da Historiadora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Eu vou começar já esse episódio falando que eu odeio o feminismo liberal. Odeio. Eu até compreendo o feminismo liberal dentro da dinâmica de sexualidade. Ou seja, eu sou mais compreensiva quando mulheres começam a entender a sexualidade pelo viés liberal. Mas eu não vou, de forma alguma, né, adoçar o discurso ou ser branda quando aquela mulher me permite falar sobre. Lembrando que eu comecei os meus estudos, né, gente, com 14, 15 anos, vocês estão acostumadas com a minha história. Eu sou uma mulher considerada dentro das rodas que eu participo, uma mulher jovem, e eu não conheci esse lado, né, de ter casado, de ter filho. Eu já fui, né, educada antes mesmo de eu entender que eu estava sendo educada para ter minha própria independência, para estudar, estudar e estudar. Vocês já sabem a história da minha família, vocês sabem do porquê que eles insistiram e investiram tanto no meu estudo, e isso me afastou de muitas coisas, inclusive do feminismo liberal. Quando eu falo de feminismo liberal, eu tô falando dele historicamente mesmo, né? A gente, na Historiadora Radical, a gente fala disso, assim, milhões de vezes, né, nos cursos. Os primeiros cursos da Historiadora Radical, eu quis situar cada mulher que estava ali no que é esse feminismo liberal, o que é a história dele, o que é essa tradição política tão específicas, né, que não diz respeito a mulheres individuais. O feminismo liberal, ele nasce colado ao liberalismo clássico. Então, o que é o liberalismo clássico, né? Ele é uma ideologia que coloca ali o indivíduo no centro de tudo, onde o indivíduo é proprietário, onde o indivíduo é competitivo, onde o indivíduo precisa se empoderar-se de si e se ver como importante. E esse feminismo surge perguntando: então, por que que as mulheres não podem ter os mesmos direitos que os homens? Né? Então, ela parte desse questionamento. Então, a gente vai ver inúmeras mulheres, inclusive da mesma época, tá? Porque esse tipo de postura sempre foi questionado. Do tipo, nossa, mulher, é sério, né, que você está querendo ter os mesmos direitos que os homens? Então, o seu ideal de liberdade é se comparar a um homem burguês?
Porque esses direitos do indivíduo é que vai ali colocar, de fato, a burguesia organizada, né? Então, muitas mulheres da classe trabalhadora, principalmente na Europa, Estados Unidos, né? E mais tarde aqui nas Américas, né? América Central, América do Sul, lugares ali, né, do continente africano, vai questionar também, Ásia, enfim, do tipo, peraí, elas estão querendo se basear no homem burguês. Então, se o homem burguês, essa burguesia, essa estrutura nos explora, elas vão acabar colaborando com essa exploração, entende? Né, tem até uma frase da Linda Balos, né, que eu gosto muito, muito, muito mesmo, que é uma pensadora feminista, lésbica, né, norte-americana, ela fala exatamente assim: querer, né, se comparar com um homem, ou querer ter a liberdade desse homem, é algo muito medíocre. E eu questiono você, mulher. Você tá querendo ter a mesma liberdade que um homem? É muito medíocre. Porque, né, a gente tem que questionar que tipo de homem é esse, né? E é exatamente esse homem branco, burguês, proprietário, europeu, né? Que é o mesmo sujeito político do capitalismo. Então, se eu sou, né, uma mulher que só entende o ideal de liberdade, tem a mesma materialidade que esses homens, né? Esses acessos, a estrutura de poder, para falar sobre tudo, eu estou me baseando nesse tipo de homem. Então, a gente pode perceber isso na trajetória do feminismo liberal, né? Que é direito ao voto, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à educação. Tudo isso é importante para o sistema que vivemos? Sim, mas tem que se questionar, cara, mas qual sistema, né? Lembrando aquela frase que eu sempre falo, ninguém se empodera num sistema desse. Porque o horizonte nunca foi a libertação coletiva das mulheres, né? E sim, a inclusão das mulheres no mundo que já explora. Então eu não estou ali provocando, né, me inserindo para romper essa estrutura. Eu estou me incluindo nessa estrutura. Então, se você acha que é interessantíssimo, né, para uma mulher se empoderar no capitalismo, você tem que questionar. Esse mundo merece continuar existindo assim? E por isso que eu odeio o feminismo liberal. Porque ele prega igualdade, ele não prega, né, derrubada destes mundos, ele não prega, né, ali um olhar mais profundo sobre o que é essa exploração, sobre qual é esse modelo de liberdade, o que tudo isso diz em respeito ali para esse sistema vigente. Se eu quero de fato me parecer com esse homem, e não é falta de sabedoria das mulheres, é falta de largar os seus privilégios, elas não largam os seus privilégios, por isso que esse feminismo liberal, ele abarca muito mais mulheres da classe média, mulheres brancas, mulheres que se inspiram nos seus maridos, nos seus ex-maridos, nos seus pais, que querem a mesma liberdade que eles. O feminismo liberal, ele fala muito de igualdade, mas não explica essa igualdade. Ela quer igualdade para trabalhar 12 horas, para trabalhar numa escala 6x1. Ela quer, de fato, essa competição entre si, porque homens competem entre si por conta do capitalismo. A gente já falou sobre isso, né? Elas querem isso, elas querem ganhar esse salário, né? Querem adoecer, quer performar o sucesso. Então, quando o feminismo está dizendo que quer igualdade, né, o que ele está dizendo na prática é que queremos as mesmas oportunidades de explorar e ser exploradas. Eu já falei isso várias vezes. É isso que vocês estão dizendo. Isso não é libertação. Isso é promoção dentro da hierarquia. E mais, essa igualdade nunca foi pensada para todas. Mulheres pobres, mulheres negras, indígenas, periféricas do campo, do sul global, nunca estiveram dentro dessa pauta. Ah, estão sim, não estão. Porque desde quando existiu o sufragismo no século XVIII, as mulheres da classe trabalhadora foram canceladas dentro do movimento sufragista. E se você, de fato, larga a mão do tipo, ai, eu mereço, ai, é a minha experiência, e vai estudar a história das mulheres, você vai saber que isso é verdade. E eu estou brava. O meu podcast é sobre isso, sobre mostrar a nossa braveza. Aqui não tem doçura, aqui não tem, né, ai, você doce. Não. Porque quando essas mulheres começam a questionar, quando mulheres pobres, negras, indígenas, periféricas questionam, elas são chamadas de invejosas. Elas estão com falta de algo, né? Elas estão atrasadas, elas têm menos que eu. Esse problema a gente resolve depois. A gente é um problema. E sabe por que eu falo isso? Porque eu já fui colocada nesse lugar. Eu, com toda a bagagem de conhecimento que eu tenho, e que eu poderia contar aqui pra vocês todas as minhas experiências tristes, periféricas, de racismo, de elitismo que eu sofri. Às vezes eu conto pra vocês, pra doer também vocês, se é que dói.
Dos meus ouvintes, das minhas ouvintes, das pessoas que me acompanham, eu sei que isso que tem solidariedade, né? Mas tem outras mulheres que copiam o trabalho de outras mulheres, e eu já fui vítima disso. E quando a gente reclama, aponta algum tipo de postura, né, liberal no comportamento delas, elas vão falar o quê? É inveja. É um problema que a gente pode resolver depois. Olha lá, tá com falta de algo, né? Tá me expondo. Teve uma feminista aí, né, que eu lembro que ela fez uns stories há muitos anos atrás, que ela falou que eu tinha inveja da quantidade de seguidores que ela teria na época. Eu não sei se ela ainda continua no Instagram, mas eu pergunto pra vocês. Se eu quisesse, de fato, ter milhões de seguidores, era simples. Era só eu contar a história triste, ficar me sexualizando na internet o tempo inteiro e ficar com um discursinho, né, individual, um discursinho de coach, discursinho de que eu venci na vida. Porque é fácil, sou uma mulher periférica. Então eu posso usar o liberalismo a meu favor nesse sentido. Então, assim, esse assunto é um assunto que mexe bastante. Porque eu já passei por muita coisa. Mas, bom, a gente entende hoje muito melhor. E por isso que, né, na Historiadora Radical, no Mulher Revolta, Revolução 2, e tem porquê que eu escolhi ter essa parte 2. Nenhum curso da Historiadora Radical tem parte 2, tá? Mas eu escolhi repetir o mesmo título e dar continuidade a alguns assuntos ali, porque a primeira, a segunda e terceira aula do Mulher Revolta e Revolução 1 fala de liberalismo, fala desses conflitos que existiam. E a primeira aula agora que a gente teve no dia 10/1, né, Mulher Revolta e Revolução 2, o primeiro curso da Historiadora Radical de 2026, eu trago, né, o título da primeira aula é Não Sou Louca, Sou Consciente, Reposicionamento Político. E eu falo sobre reposicionamento político, sobre o meu reposicionamento político dentro dessa estrutura. Porque quando eu comecei a Historiadora Radical, eu era uma pessoa, quando eu dei aquele curso, eu estava passando por momentos muito sensíveis da minha vida, e vocês sabem, se vocês acompanham o podcast. Hoje eu sou uma outra pessoa. Eu tenho uma crítica muito mais afiada ao feminismo liberal. Eu tenho uma crítica muito mais afiada ao feminismo radical, ao feminismo marxista, a mim mesma. Por isso que eu falei, cara, como que vai ser o primeiro episódio do podcast? Como que vai ser isso? Eu falei, cara, eu vou começar falando que eu odeio o feminismo liberal. Pronto. Eu pensei em falar sobre a identidade latino-americana, sobre o que é ser mulher em 2026, como que vai ser as eleições, o que é se preparar pra isso, mas a gente vai ter tempo pra falar sobre isso. Deixa eu começar com esse episódio. Dentro do feminismo liberal, né, a gente percebe que algumas partes dele se tornou produto, se não tudo. Né? Porque no neoliberalismo, o feminismo liberal, ele passa por uma mutação, digamos, perigosa. Né? Ele vira uma marca. Assim como muitos ismos aí, né, se tornam marca. Né? Aí tem até a cultura woke, que eu ganhei um livro, né? Uma livraria lá dos Estados Unidos mandou um livro pra mim. Eu não sei como eles me acharam, gente. Né? Então o empoderamento dentro do capitalismo é algo muito interessante. Você dizer que tá se empoderando dentro do capitalismo, porque você não critica a estrutura. Você não é uma ameaça, você tá sendo boba só. Desculpa, mas você tá sendo boba. Ou nem desculpa, não precisa me desculpar, não. Fica com incômodo se te incomodou. Porque o empoderamento, ele vira slogan, estética, né? Ele vira uma camiseta Girl Power, a gente já falou disso, ele vira uma palestra, né? E essa palestra é sobre a minha experiência, eu, no jogo, os meus direitos, o quanto que eu mudei, o quanto que eu conquistei. Vira um post extremamente motivacional. E esse post motivacional, né, vem ali carregado de cópias de outras mulheres. Vira uma espécie de coaching, que tanta gente critica nos homens, né? Mas se a gente perceber que essa crítica aos homens do coach tem muitas mulheres também que usam da mesma ferramenta, né? A luta política no feminismo liberal é substituída por autoestima, por exemplo, mindset, performance, sucesso individual. Tudo isso, gente, não muda a estrutura. Você só está adaptando você mesma, melhora ela. Então você sente felicidade no capitalismo, né, quando você, por exemplo, compra coisas que estão relacionadas com a ideia de uma boa autoestima. Só que ao mesmo tempo, vai vir a insatisfação, porque o capitalismo funciona assim. Por isso que você precisa de palestra, coaching, post motivacional. Porque é temporário, né? Porque a culpa é sua. Lembra que você é um indivíduo? Então, se você fracassar, a culpa é sua. Então, se você não tá organizado o suficiente, a culpa é sua. Se você não se esforçou, a culpa é sua. Se você não empreendeu, a culpa é sua. Se você não se empodera o suficiente, a culpa é sua. Se você não tá naquela comunidade da sua amiga que custa 5 mil reais, a culpa é sua. E não estou falando de valores, colocando valores, questionando valores ao trabalho de uma mulher.
Eu tô falando sobre o conteúdo, sobre a estrutura que tá por trás desse valor. Será que é valor mesmo ou é preço? O feminismo liberal, ele vira uma forma muito elegante de dizer, se deu errado, a falha é individual, não é estrutural. É minha experiência. Se você é uma mulher conservadora e você se transou com a vida inteira só com uma pessoa, ninguém vai questionar o patriarcado. Pode até questionar ali, de forma superficial. Mas resolva logo, transe com mais 10, amor. Transe com mulheres, homens, transe com 2, 3, 4. Vai lá viver, você tem dinheiro pra isso por quê? Tá trabalhando. Isso é o oposto, tá? De qualquer tradição feminista radical. Gi, pelo amor de Deus, então como que a gente tem que falar sobre isso, né? Amor da minha vida, minhas ouvintes, pessoa que tá incomodada. Lembrando, não sou sua inimiga, tá? Pessoa que tá incomodada. Muito pelo contrário, se você me chamar pra conversar e falar, Gi, eu odiei tudo que você disse por conta disso, disso, eu falo, tá bom, vamos conversar. Mas tudo isso que eu falei até agora é o oposto da tradição feminista, né? Seja uma tradição feminista radical, né? Materialista, socialista, anarquista, popular, né? Porque você fala, cara, então não vou empoderar, não tenho que ter meu dinheiro, não é sobre isso não, amor. Até a forma que você usa o seu dinheiro tá errada, se a gente parar pra pensar. Eu tenho um curso da Estrutura Radical que é o Complexo da Sabotagem. A gente tem 1 aula e meia, mais ou menos, que fala sobre dinheiro, né? Fala sobre dinheiro. É muito interessante, muito interessante, muito interessante. Porque a gente vai falar da relação que a gente tem com o dinheiro. A gente ganha dinheiro e a gente quer presentear outras pessoas pra mostrar que a gente tem dinheiro. A gente quer mudar nossa aparência pra mostrar que a gente tá bem. Tudo conectado. Né? Por quê? Porque esse discurso, né, é uma armadilha, gente. Até o discurso da escolha, por exemplo, é uma armadilha, né? O feminismo liberal, ele ama essa palavra, escolha. Mas, meu amor, escolha sem contexto material não é liberdade, é retórica vazia, sabia? Você escolhe entre trabalhar e passar fome? Você escolhe entre aceitar um emprego precarizado nenhum? Você escolhe performar a feminilidade ou sofrer violência? Não é escolha. E quando essas mulheres não performam a feminilidade, por exemplo, elas sofrem violência. Elas escolheram isso? A lésbica, que ela não tem a feminilidade patriarcal, que ela performa uma outra feminilidade dela, de uma mulher lésbica que recusa tudo isso da feminilidade. Ela escolheu sofrer violência? A gente tem aqui uma temporada só sobre feminilidade com 4 episódios. Procura aí no seu streamer. Então, quando tudo vira uma escolha individual, a estrutura some da conversa. Entende? Eu escolhi, você escolheu, a minha amiga escolheu, minha mãe escolheu, minha filha vai escolher, né? Todo mundo tá escolhendo o que vai ser. Eu escolhi transar com 10 homens, eu escolhi transar com um homem, com a mulher, eu escolhi ser amante, eu escolhi, né? Sabe? Quando você coloca isso na conta da escolha e da escolha individual, a estrutura some da conversa. A classe some, a etnia some, o colonialismo some, a divisão sexual do trabalho some. E o capitalismo faz o quê? Te agradece. Te agradece. Porque o feminismo liberal, ele precisa apagar muita coisa para sobreviver. Ele precisa apagar o trabalho doméstico de cuidado. Por exemplo, nenhuma mulher vai abrir uma live e falar assim: amores, olha só, eu tô aqui nessa comunidade incrível e hoje eu arrumei a minha casa, né? Eu faxinei, bibibi, bobó. Não. Duvido essas comunidades de motivacionais da vida falar isso. Geralmente, para ela ganhar dinheiro, e muito dinheiro, ser 100% dedicada nessas comunidades, ela tem alguém fazendo o trabalho doméstico dela, fazendo um trabalho de cuidado. Por isso que muitas delas são casadas com homens. Pega pesado, né, quando fala disso. Porque te incomoda. Te incomoda. Ela contrata alguém e paga pouquíssimo pra esse alguém. E ela, né, ainda assim, vai falar que ela é a pessoa mais cansada do mundo. Ela também, o capitalismo, ele apaga esse corpo que adoece. Ele apaga essa maternidade como exploração, porque a maternidade vai ser algo, né, rentável. Ele apaga o envelhecimento das mulheres, porque não existe mais velhice, né? O que existe é mulher que não se cuida. Bora lá fazer exercício. Claro que é importante, mas sabe, ele torna isso um produto. Ele apaga a pobreza feminina, é como se todas as mulheres que são pobres é porque ela não conhece a palavra do feminismo. Ela não doou de si o suficiente. Não sabe sobre o mundo o suficiente. Não sabe ganhar dinheiro. Meu Deus do céu, que ingênua.
ela apaga também as mulheres que não são vendáveis, né? As mulheres que não performam sucesso, as mulheres que não querem virar um exemplo de que venceu na vida, ai, me divorciei e conheci um mundo depois dos 40, né? E olha só, apaga as mulheres que não cabem na estética, uma mulher gorda, uma mulher retinta, uma mulher indígena que não sabe falar a língua, essa língua colonial. Essas mulheres, elas somem da narrativa, né? Porque lembra algo incômodo, e muito incômodo. Porque o problema não é a falta de empoderamento, é o excesso de exploração. Nenhuma mulher sofre porque ela está desempoderada. As mulheres sofrem porque elas estão sendo exploradas, né? Porque ela tem que gastar o único dinheirinho que ela tem ali, que ela poderia estar investindo num curso para ela poder ser mais inteligente, ter mais conhecimento, etc. Ela tem que comprar uma roupa mais bonita, ela tem que fazer um procedimento estético para ser aceitável que tá na moda, para ela se sentir pertencente. E vai fazer falta. Eu não tô falando, né, mulheres que ganham salário mínimo, gente. Salário mínimo. R$ 1.614, eu acho, né, que tá 2026. R$ 1.614 é um trabalho o mínimo. A maioria das mulheres que trabalham com faxina, trabalho doméstico, trabalhos de cuidado, né, recebem essa faixa de salário. E o feminismo liberal vem de inscrição de um curso por R$ 1.000. Com quais mulheres você está falando? São mulheres que exploram outras mulheres, não é? Ah, mas não, eu não faço isso. Será que não faz? Será? Você tá pagando direitinho a sua, como vocês gostam de dizer, a minha empregada? Né? Ela tem horário de descanso? Ela tem um intervalo que ela pode sentar por 1 hora e descansar? É tudo negociado no contrato? Ela tem lugar pra ela comer a marmita dela? Tem que levar a marmita dela? Como que funciona isso? Como que funciona isso? Queria saber. É uma outra coisa, né? Já que a gente tá falando aqui também, de liberalismos. O imperialismo é uma coisa interessante, né? Esse é um ponto que quase ninguém quer tocar também. O feminismo liberal, gente, ele vira uma ferramenta imperial. Por quê? Quando passa a ser usado, né, para medir quem é civilizado e quem é atrasado, as mulheres do sul global aparecem como oprimidas demais, passivas, silenciadas, precisando ser salvas. Salvas por quem? A gente tem que questionar. Pelo Ocidente? Pelo mercado? Pela democracia liberal? Pelas ONGs? Pelas bombas humanitárias? Esse discurso já foi utilizado pra, gente, justificar tanta coisa. E não só do feminismo liberal, tá? Mas de discursos de governos que se aproveitam disso. Muitas mulheres, quando chegam no governo lá em cima, elas usam esse tipo de democracia liberal, né, de ajuda humanitária às mulheres, pra justificar invasão, sanção, intervenção, ocupação militar. Vai ouvir o discurso da Margaret Thatcher, Angela Merkel, da nova ministra da Alemanha, a nova ministra da Inglaterra. Já foram? Não, né? E por isso que eu odeio o feminismo liberal. Porque ele trai a promessa histórica do feminismo. Ele troca libertação, que é uma coisa tão linda a ser discutida e tão ótimo de ser vivida, por inclusão. Ele substitui, né? Ele troca ali crítica por gestão, política por performance, coletivo por indivíduo. Eu odeio porque ele ensina as mulheres a se adaptar. Quando que precisamos mesmo a gente é transformar. E principalmente, eu odeio o feminismo liberal porque ele ensina mulheres a sonhar pequeno. Você quer se parecer com um homem, entende? O problema não é o feminismo. O problema é quando existe tudo isso aí sendo bagunçado e vocês se tornam, através do feminismo liberal, funcionários do capital. Porque acaba aceitando o mundo como está, é só se adaptar. Acaba aceitando a exploração, porque, tipo, é isso mesmo que tem que fazer. Deixa de questionar, tipo, eu não vou muito profundo na teoria, né, nos estudos, porque vai perceber que meu discurso individual tá meio equivocado aqui, hein? Esse podcast, gente, esse episódio principalmente, acho que ele como um todo, né, não é sobre empoderar mulheres. É pra como sobreviver melhor no sistema. É entender porque esse sistema precisa ser enfrentado. Se isso te incomoda, ótimo! A história nunca avançou pelo conforto. Nunca. Então é isso, não me dói se te incomoda esse episódio, não me dói se o trabalho da historiadora radical, mas outras mulheres te incomoda. E outra coisa, né, que eu quero falar, o sexo, né, mas não o sexo em si, mas de como o feminismo liberal, ele capturou também a sexualidade, transforma em uma vitrine política e muito, muito atrativa do neoliberalismo.
né? E eu vou desenvolver isso um pouco melhor aqui pra vocês nesse episódio, tá? A sexualidade, ela é muito interessante, né? Como se fosse um fetiche da libertação. Através da sexualidade, você está se libertando. Aí fica muito mais difícil de questionar o sistema, afinal, o corpo é seu, não é? E o feminismo liberal, ele adora falar em sexo, ele adora falar em sexo, adora, 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 adora. Mas não é de qualquer sexo, tá? Que ele tá falando. Não é. Ele fala de um sexo muito mais performático, um sexo exibível, vendável e principalmente o produtivo, né? Que é o discurso do produtivo, é muito interessante, que é tipo assim, transar muito porque isso é liberdade, conhecer muitas pessoas porque isso é incrível, fazer sexo casual porque isso é empoderante, é empoderamento. Né? Se você não tá gozando, algo tá errado em você, tem que gozar mesmo, para de ser frígida, olha tudo que você tem, por que você não tá ficando com outras pessoas? Se você tá sendo fisgada por isso, vai chegar no momento em que você vai entender que o sexo é sempre potência, não é conflito. Você tem que aceitar tudo. A sexualidade dentro do feminismo liberal, dentro do neoliberalismo, se torna uma obrigação política. Você não é só livre, não basta você dizer que você é livre. Abrir uma live, um vídeo, uma comunidade de assinantes e falar, gente, eu sou livre, tá bom? Você tem que mostrar, você tem que provar. Você tem que falar das suas experiências. Olha, eu transei com 10 mil mulheres, eu beijei homem e mulher, eu vou nessas festas. Olha aqui, ó. Olha isso aqui que eu tenho. Fala pra mim se não é assim. Você tem que exibir muito desejo. Você tem que falar que você é gostosa pra caralho. Olha pra mim, gente. Você tem que estar performando o tempo inteiro a disponibilidade. O corpo, né, feminino ali no feminismo liberal, esse corpo dessa mulher, ele deixa de ser reprimido e ele vira campo de demonstração ideológica. Né? Porque o sexo ele vira uma performance neoliberal, onde até o desejo precisa render. E o feminismo liberal comprou essa lógica sem nem questionar, porque o sexo é como produtividade, o prazer é como se fosse um capital simbólico. A gente precisa ter isso, não precisa? Vai dizer que vocês nunca viram esses conteúdos, gente, que vocês também não sentem essa cobrança. Se vocês sentem essa cobrança e a gente tá falando de feminismo liberal, a gente sabe que o feminismo não é bem-vindo. Peraí, então por que eu sinto essa cobrança? Entendeu o que quis dizer? Será que a sociedade odeia mesmo o feminismo ou odeia o feminismo e critica a estrutura? Né? Quando eu digo que o feminismo liberal ele ensina sexo como produtividade, prazer como capital simbólico, e liberdade, né, como performance constante, eu tô falando de uma mudança profunda na forma, né, que a gente tá vendo o nosso corpo, né, e também os nossos desejos. Como esses desejos são governados atualmente? No capitalismo clássico, por exemplo, o corpo feminino ele era controlado pela repressão. No capitalismo clássico, tá? No neoliberalismo, né, ele passa a ser controlado pela exigência de funcionamento. Né? Então, por exemplo, sexo como produtividade. No neoliberalismo, né, tudo precisa, digamos, produzir um valor. O tempo tem que reproduzir um valor, né? Reproduzir não, desculpa, produzir. O afeto tem que produzir um valor, a imagem tem que produzir um valor, o corpo, a experiência. Então, o feminismo liberal, ele incorpora isso, né? E transforma o sexo em uma espécie de indicador de sucesso, sabe? Mas muito subjetivo. Então você não é uma mulher livre, né? Não basta ser só uma mulher livre, você precisa funcionar sexualmente bem, né? Isso aparece em frases como mulher empoderada sabe o que quer na cama, meu corpo, minhas regras, sexo é saúde, gozar é autoconhecimento, o que mais? Se você não tá transando, algo está te bloqueando, aí mil coisas começam a surgir. O sexo, ele deixa de ser um espaço de ambivalência, né? E vira uma meta de desempenho. Você não transa porque você está desejando de fato. Você transa porque você quer ali sentir o sinal de liberdade. Você quer sentir o sinal e mostrar também, né? O sinal de maturidade, o sinal de evolução pessoal, o sinal de que você trabalhou suas questões. O corpo vira uma máquina de validação política. E quando eu falo prazer como capital simbólico, né, no feminismo liberal, o prazer deixa de ser algo íntimo e passa a ser capital simbólico. Por isso que muitas mulheres se expõem o tempo inteiro na internet. Amor, você tá num mundo em que os homens odeiam as mulheres, você tem certeza que você vai postar uma foto de sua extremamente de biquíni ali? E não é só postar a sua foto de biquíni, poste, mas assim, a forma que seu corpo está sendo mostrado. O quanto você arrisca por deixar essa foto pública e que outras pessoas podem printar e usar IA. Eu não acho que tem problema de você postar foto de biquíni. Não acho.
Mas qual é o ângulo que está posicionado? O que você quer dizer com aquela foto? Você não precisa explicar pra ninguém. Não precisa explicar pra mim, pras pessoas que te seguem. Mas pra você mesma. O que você tá querendo dizer com essa imagem? Porque é um capital simbólico. E no feminismo liberal, quem demonstra isso, esse tipo de prazer, acumula, né, esse valor social. A mulher que fala abertamente de sexo, né, que relata muitas experiências, que performa segurança, diz que goza fácil, diz que dá match fácil, diz que conhece muita gente, diz que ama sexo casual. Ela é vista como resolvida, né, gente? Ela é vista como uma mulher avançada, uma mulher desconstruída, uma mulher interessante, desejável. Porque aquela mulher ficou passada, aquela mulher que hesita, aquela mulher que cansa, aquela mulher que se confunde, que não sente prazer, né, sempre, que não quer falar disso o tempo todo, ela vira reprimida, ela vira mal resolvida, ela vira atrasada, ela vira problemática, alguém que precisa, né, se trabalhar. Então o prazer, ele deixa de ser uma experiência, né, ele vira uma moeda simbólica. Isso é muito importante pra gente entender essa liberdade como uma performance constante, né? Porque no feminismo liberal, essa liberdade, ela não é mais uma condição material política. Ela é uma liberdade, né, que tem ali a imagem sustentando. Então você precisa parecer livre, precisa parecer sexualmente ativa, desimpedida, né, sem conflitos em relação a esse assunto, que tá confortável com tudo, falar sobre tudo. Só que isso cria um regime de vigilância, a mulher que vigia a si mesma o tempo inteiro. Será que eu tô livre o suficiente? Será que as mulheres vão me ver como empoderada o suficiente? Será que através disso eu consigo captar mais mulheres? Sendo que o desejo real, ele é muito contraditório, ele é muito oscilante, ele atravessa medos, porque nós somos mulheres. Se você é mulher, você não tem medo, você tá vivendo alguma coisa errada. Entende, gente? Eu odeio o feminismo liberal por tudo isso. Porque ele vai emendando em tantas coisas, né? Por exemplo, a prostituição, o discurso liberal da escolha, né? De que tudo vira escolha, então assim, a gente apaga as estruturas. Quando tudo vira liberdade, gente, nada tá sendo questionado, né? Porque ele transforma qualquer crítica no moralismo, no conservadorismo, na repressão, na inveja. Mas criticar não é querer voltar atrás, tá? É perguntar quem ganha com esse discurso. Por exemplo, a gente questiona elas, né? Nossa, não é bem assim, conservadora, meu Deus do céu, que moralista, meu Deus do céu, tá com inveja. Né, mas não é sobre isso, não é voltar, não é conservar o que as mulheres eram. É falar, mano, quem tá ganhando com esse discurso? Quem tá perdendo? Quem pode desejar assim? É que, de fato, quem pode ser desimpedida disso? Né? Quem paga o preço também? Porque, no fim das contas, gente, o mercado tá lucrando. Os homens continuam acessando corpos livremente e as mulheres continuam carregando o custo emocional, físico e simbólico. Só que agora é chamada de escolha, então a responsa é sua, meu amor. Responsa é sua. E com esse primeiro episódio, a gente encerra aqui. Espero ver vocês durante o ano. Esse episódio foi editado e masterizado pela Natália. Continua comigo nesse ano, tá bom? Não esqueça de se tornar apoiadora. Apoiando meu trabalho, você consegue, né, ter acesso a aulas exclusivas para apoiadores e assinantes. Acesso às apostilas, acesso às aulas de forma vitalícia, até o fim da sua vida. Há descontos nos cursos, descontos na palestra. É isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio, que também não tenham gostado, né? Que ele faça vocês refletir no final das contas, né? De refletir de uma outra forma, tá bom? Um beijo em vocês, tchau, tchau e até logo!